Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal, então vamos lá. Em meio básico, tá vendo que a gente está falando diferente aqui, pessoal? Nós nos exercícios anteriores estávamos falando em meio ácido, ou seja, H+. Eu vou explicar aqui para vocês uma coisinha para a gente mudar mais ou menos aqui o conceito e eu tentar simplificar, mas mesmo assim entendendo, tá? Eu não vou deixar lacunas para que a gente não entenda, tá certo? Aqui. Então, vamos ler o exercício que eu vou falando as coisas que tem que ser feito, tá certo? Em meio básico, o íon Fe2+ é oxidado a íon Fe3+, ou seja, está perdendo elétrons, está oxidando, está perdendo elétron. Na presença de íon CrO4 2-, que é reduzido, ou seja, está ganhando esses elétrons, certo? Então, oxidado, o elétron está no produto, reduzindo, né, ele está nos reagentes. A CrO2-. Escreva a equação química global balanceada da reação. Bom, pessoal, com as informações que nós temos anunciado, nós escreveríamos assim a reação, né? Fe2+, que ele está sendo oxidado, mais Cr4 2-, que ele está sendo reduzido. Ele vai oxidar o ferro em Fe3+, mais Cr2-, certo? Pessoal, se nós formos seguir o método de balanceamento pelas semi-reações, o que acontece? O meio básico, ó, ele é o inverso do meio ácido. Lembra que eu falei até no exercício anterior? Se ele está formando uma solução aquosa ácida, o H+ fica nos produtos e a água fica nos reagentes, certo? Então, se ele forma uma solução aquosa ácida, tá vendo a diferença? A gente colocou para reagir e ficou ácida. Então, H+ nos produtos, tá? Se a reação só ocorre em meio ácido, nós colocamos o quê? O H+ nos reagentes, como eu expliquei no exercício anterior a esse. Então, nós temos o H+ nos reagentes e água nos produtos, tá certo? Beleza? Nesse caso do meio básico, a gente vai fazer o quê? O inverso. Mas como assim o inverso? Nós teremos água nos reagentes e OH nos produtos. Porque o meio ácido não é H+ nos reagentes e água nos produtos? No meio básico, a gente vai analisar o contrário. Ah, mas tá... Por que você está fazendo isso? Tem que decorar? A gente vai fazer alguns exercícios, pessoal, que a gente vai acabar decorando, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui comigo. O que acontece? Supondo, vamos ter uma solução hipotética, uma reação, né, hipotética em meio ácido, que o próprio método diz, faz tudo no meio ácido, no final você coloca em meio alcalino. Mas como assim você coloca no meio básico alcalino? Então vem comigo, ó, presta atenção. Então nós temos a reação mais 2H+, formando, né? Aí eu tenho uma reação, seja o que for, tá? Em meio ácido. Ele não vai formar o restante da minha equação mais água, tá? Em questão de hidrogênio, tá balanceado, não tá? 2 hidrogênios aqui, 2H+, 2 hidrogênios e oxigênio. Supondo que os oxigênios estejam nas outras moléculas e nas outras espécies, tá? Vamos ficar tomando conta aqui com o hidrogênio. Então, a gente vai chegar mais ou menos nisso daqui. Só que o seguinte, pessoal, no meio alcalino, quando está em meio básico, a gente faz toda a semi-reação de ácido e a gente vai colocar a mesma quantidade de OH- do que nós temos de H+. Então, se colocamos aqui, ó, 2H+, nós colocaremos 2OH-, tá? Só que nós teremos que colocar o OH- nos dois lados, tá? Aí nós teremos as reações aqui, ó, mais 2OH-, tá? Tá vendo que eu tenho H+ com OH-, eu formo água. Se eu tenho 2H+ e 2OH-, eu formo quantas águas, pessoal? Ó, aqui. Eu não formo duas águas? Só que eu vou ter 2 águas nos reagentes e uma água no produto. Uma água do produto eu corto e corto esse 2 aqui.
tá? Porque 2 menos 1 me sobra 1, certo? Então, nós teremos a reação aqui mais 2OH-. Então, entenderam mais ou menos por que eu inverti? Eu já vou colocar diretamente invertido? Por conta disso. Porque no início, nos reagentes, mudando o meio, a gente calcula, vai fazer toda a reação com ácido, depois a gente vai colocar OH-. Ou seja, formou água. E a gente acaba cancelando dos dois lados. Vai me sobrar o quê? Ó? Me sobrou uma água nos reagentes e 2 OH- nos produtos. Esse é um exemplo hipotético, mas a gente já vai trabalhar diretamente aqui com a água nos reagentes e o OH no produto. Tá legal? É essa a dica que eu tenho que dar para vocês. Porque na maioria dos casos, acredito, exercícios aqui, né, que a maioria dos exercícios seja assim, não peguei um exercício que seja diferente quando eu estava fazendo, para a gente ter essa noção. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui porque a gente já entendeu. Então a gente vai utilizar água nos reagentes e OH- nos produtos. Então vamos lá. Então nós temos isso daqui, ó. Deixa eu apagar. Vamos lá. Então vamos escrever a semi-reação de oxidação, que é o do ferro, né? Então, ó, oxidação, que é do ferro. A gente vai escrever aqui, tá? Então, ó, Fe2+, se transformando em Fe3+. Lembrando que os elétrons têm que estar no produto, porque ele está oxidado. Oxidando, ele perde. Então, tudo que ele está perdendo, a gente coloca nos produtos, nesse caso aqui, e reduzindo o que ele está ganhando, a gente coloca nos reagentes. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, essa é a equação, tá vendo? Por que que essa é a equação? Porque nós temos exatamente, ó, tá vendo que é o ferro 2+. Se ele está oxidando, ele está perdendo elétron. Ele oxidou de quanto? De mais 2, né? 2+ para 3+. Ou seja, ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa, tá bom? Então vamos aqui agora. O de redução, que tem oxigênio, a gente vai utilizar a água e o OH-. Tá certo? Na redução, não é o íon CrO4 2- reduzindo a CrO2-. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê aqui, ó? Vamos pegar e vamos fazer CrO4 2- mais água se transformando em CrO2- mais OH-. Certo? Já vou utilizando aqui. Por quê? Porque a minha espécie, as espécies que eu tenho na redução, tem oxigênio. Não adianta nada eu pegar e colocar aqui. Não vai, a gente não vai bater nunca. A gente não vai chegar nunca no resultado aqui. Porque ele não tem. Ah, outra coisinha que eu estava esquecendo, que a gente não pode esquecer. Redução, ó, são elétrons nos reagentes. Um detalhezinho que eu estava esquecendo aí, tá certo? Então, deixa eu até melhorar aqui, né? Porque para não ficar tão feio. Então, ó, mais os nossos elétrons se transformando em CrO2 menos mais o OH. Pessoal, aqui a gente tenta, né, o balanceamento por tentativa. Eu já vou direto ao ponto. Por quê? Pra gente já meio que matar, mas a gente não pode esquecer que quantidade de cargas também, tá? Em questão dos elétrons. Nesse caso aqui, pessoal, eu coloco um 4 aqui. Nossa, ficou gigantesco esse 4, né? Então, ó, eu coloco um 4 aqui e um 2 aqui, tá legal? O que aconteceu, pessoal, em relação a isso? Tá vendo o quê? Eu vou ter... Nunca se esqueçam na quantidade de cargas, tá? Não pode se esquecer na quantidade de cargas. Vamos contar. Um crômio, 4. Lembrando que quando a gente está tratando de cargas, o hidrogênio a gente acaba deixando por último. Porque, ó, 4 oxigênios mais 2 oxigênios, 6. 2 mais 4, 6 também. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Claro, vocês tentando, vocês vão chegar no mesmo resultado. Mas aqui, para a gente não perder tempo,
Porque senão a gente vai ficar tentando, que tem uma playlist aqui só de balanceamento e tentativa. E o próprio balanceamento de oxidação, tá certo? Então, continuando. Agora a gente tem que ver a quantidade de cargas, não podemos esquecer disso. Ou seja, tá vendo que aqui, pessoal, em relação nos produtos, eu já tenho as cargas balanceadas, que aqui vai ficar 1 mesmo, né? 1 menos mais 4 menos, ou seja, menos 1 com menos 4, eu tenho menos 5 no total. Só aqui, pessoal, eu tenho menos 2. Quanto que eu preciso para ficar com menos 5? Eu não vou precisar de 3 elétrons? Então, 2 cargas negativas daqui do cromato, mais 3 cargas negativas dos elétrons, 5 cargas negativas. Aqui eu tenho 1, mais 4 do OH-, 5. Então, em questão de carga, bateu. Então, nós temos o que agora, pessoal? Nós temos a semi-equação 1 e a semi-equação 2. Tá vendo que eu estou fazendo de um modo direto em relação a isso? E o meio a gente está trabalhando. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar. Então, deixa eu separar aqui. Somando as duas semi-equações, eu vou ter exatamente isso aqui. Não vou ter, ó, Fe2+, se transformando em Fe3+, mais um elétron, certo? Na segunda equação, nós teremos o quê? Nós teremos exatamente, ó, o dicromato mais 2 águas, mais 3 elétrons, se transformando em CrO2-, mais 4OH-. Tá certo? Só que aqui, pessoal, nós temos uma coisinha. Questão de cargas. A gente tem que avaliar a quantidade de cargas. A gente não pode deixar sem avaliar essa quantidade de cargas. Tá certo? E como que a gente vai fazer? Tá vendo aqui? Cargas nem tanto, né? Aqui nesse caso a gente vai ver em questão dos elétrons. Tá vendo que eu tenho 3 elétrons nos reagentes na segunda equação? E 1 elétron na primeira equação? A gente tem que igualar, porque a gente tem que cancelar isso, tá? Na hora que a gente faz a soma, ó, quando a gente coloca o maisinho aqui, vai acontecer o quê, ó? Então nós vamos fazer exatamente isso daqui, ó. Eu vou multiplicar a primeira semi-reação por 3 para igualar a quantidade de elétrons. Porque aqui eu vou ter, ó, 3, 3 e 3. Tendo 3 elétrons nos produtos com 3 nos reagentes, cancelo e cancelo. A gente está aplicando uma lei de Hess aqui. Somando tudo isso daqui, vai ficar como? Não vai ficar, ó, 3 Fe2+, mais o nosso cromato, mais nossa água, formando 3 Fe3+, mais o nosso ânion Cr2-, mais 4OH-. Olha o meio alcalino aqui. Tá vendo? Meio básico. Ele tá meio básico. No final sobrou. Então, no final a gente tem. Entenderam por que eu fiz essa inversão? Por isso que eu explico no início. Tá certo? Por isso que eu explico exatamente isso aqui no início. Porque a gente tá fazendo uma diferença. Se vocês podem ver, vocês vão ver que vocês vão bater exatamente nessa equação aqui. O balanceamento. Tá certo? Pessoal, sim, é muito chato. Concordo com vocês. É uma coisa que exige muito dessa parte da gente, mas nada que a gente não consiga resolver. Tá legal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca, ó, hashtag balanceamento por Nox ou hashtag exatamente, que isso ajuda a engajar bastante o vídeo. Tá bom, pessoal? E se vocês estiverem com dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já começo a tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? E se vocês quiserem que eu grave algo diferente, uma série, uma curiosidade, uma dica, uma aula, seja o que for, pessoal, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu também já começo a verificar a viabilidade para gravar esses vídeos para vocês, tá certo? E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando, o YouTube tá divulgando bastante o canal, certo, pessoal? Então,
Conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!